Originalmente, no primeiro dia da criação, existia perfeita harmonia entre Deus e a alma, entre a alma e o corpo, entre o corpo e os bens interiores. Existia perfeita harmonia entre Deus e a alma, porque a alma foi criada para conhecer a Deus, para amá-lo, para servi-lo e, desta forma, obter a vida eterna. O primeiro homem, criado em estado de santidade e justiça original, era um contemplativo que conversava familiarmente com Deus. Era a luz de Deus que ele considerava todas as coisas e ele obedecia a Deus. Neste vídeo de hoje, falaremos sobre o estado de santidade original do ser humano e vamos continuar seguindo o livro 33 Dias de Preparação para a Consagração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é a suprema bondade e tudo o que criou manifesta as suas perfeições, sobretudo o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo o que Deus criou manifesta o quanto Deus é perfeito, quanto mais o homem, que ele fez a sua imagem e semelhança. O ser humano é a obra-prima saída das mãos de Deus. Nele, o Criador reuniu os elementos de todas as outras criaturas, concedendo-lhe uma dignidade especial. O homem é um conjunto misterioso de corpo e alma, de matéria e espírito, que se unem intimamente para formar uma única natureza e pessoa. É, por assim dizer, o ponto de junção, o elo de ligação entre os espíritos e os corpos, um compêndio das maravilhas da criação, um pequeno mundo que resume todos os mundos e manifesta a sabedoria divina, que soube unir duas coisas tão dessemelhantes. Desse modo, o homem é um tipo composto de duas realidades naturalmente antagônicas, a matéria e o espírito. Somente ao homem Deus deu um corpo e uma alma, um corpo e um espírito. O ser humano é a obra-prima de Deus. A obra mais perfeita da criação de Deus é o ser humano, amado por ele, criado à sua imagem e semelhança. Mas o Criador, em sua sabedoria eterna, fez superar os próprios princípios naturais, dando ao homem um estado que naturalmente ele não teria, de tal modo que, desde o primeiro instante da sua existência, Adão e Eva foram constituídos num estado de santidade e justiça. Deus, em sua infinita bondade, ordenou o homem para um fim sobrenatural, isto é, para participar dos bens divinos, que superam de todo a compreensão humana. Deus quis que o homem participasse dos seus bens, dos bens que ele mesmo tem. E que estado é esse que naturalmente o homem não teria? O estado de santidade e de justiça. O homem já nasceu justo e santo numa intimidade com Deus, numa familiaridade e numa intimidade com o Senhor. Deus, ele criou o homem para um fim sobrenatural, para uma vida com ele, uma vida divina com ele. Esta é uma graça muito grande que Deus deu ao homem no momento da sua criação, o que ele não deu aos outros seres. Essa condição em que o homem se encontrava era um estado de perfeito equilíbrio em todo o seu ser, fruto do dom da integralidade de que Deus o dotou. Deus, ele criou o homem de uma forma integral. Ele deu ao homem o corpo e a alma. Ele deu ao homem o espírito. E o fez à sua semelhança. O homem capaz de pensar. O homem capaz de ter uma inteligência, de raciocinar. Não obstante, em sua condição natural, o homem estava sujeito à lei da corruptibilidade material, por ser um organismo vivo, portanto, deveria morrer. Mas Deus lhe concedeu o dom
da imortalidade corporal. E a matéria, com o tempo, ela se corrompe, né? Ela acaba, ela morre, ela se desfaz, se deteriora. Mas Deus deu ao homem, na sua condição original, né? Na sua primeira criação, ele deu ao homem um corpo incorrupto, uma matéria incorrupta. Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Então, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para morrer. Ele criou o homem para ter uma vida eterna. A morte, portanto, só surge na história humana como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, né? São Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então, por que a morte entrou? Por que então o homem deixou de ser incorruptível? Por causa do pecado. Ademais, o homem é um composto de corpo e alma. Por isso, as potências inferiores do corpo naturalmente exigiriam suas necessidades, mas Deus lhe concedeu o completo domínio das paixões. Como nós dissemos no início, havia um equilíbrio entre a alma e o corpo. E, por fim, seu conhecimento deveria ser puramente experimental e progressivo, mas Deus lhe concedeu o dom da ciência infusa. Esses são os chamados dons préternaturais, que são como presentes que deu ao homem. Naturalmente, o que acontece? Quando nós nascemos, nós vamos aprendendo as coisas progressivamente, à medida que nós vamos crescendo. Também, se nós olharmos há uns séculos atrás, todo o conhecimento que a humanidade tinha foi crescendo progressivamente. Nós vemos hoje como cresceu a ciência, como cresceram as tecnologias. Adão e Eva, eles traziam consigo a ciência infusa, ou seja, um dom dado por Deus chamado de dom préternatural. Que dom é esse? É um dom que permitia ao homem saber e conhecer todas as coisas. Eles tinham conhecimento de, por exemplo, quantas moléculas é composta a água, como era formada a água, como era formado o fogo. Eles tinham conhecimento de todas as coisas da natureza, de todos os animais. Eles tinham conhecimento, a ciência infusa, conhecimento neles, um presente dado ao homem por Deus. Tudo isso faz entrever o projeto benevolente de Deus para o homem. Assim, originalmente, no primeiro dia da criação, existia perfeita harmonia entre Deus e a alma, entre a alma e o corpo, entre o corpo do homem e os bens interiores. Existia harmonia entre Deus e a alma, pois esta é criada para conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo, por esse meio obter a vida eterna. O primeiro homem que fora criado em estado de santidade e justiça original era um contemplativo, que conversava familiarmente com Deus. Era a luz de Deus que ele considerava todas as coisas e ele obedecia ao Senhor. Olha que perfeito! Ele deu a um corpo incorruptível, uma alma que dominava o corpo, deu a ele a ciência infusa, esse dom préternatural, que o homem tinha o conhecimento de todas as coisas, e existia entre o homem e Deus uma perfeita harmonia. Existia tão perfeita harmonia que o homem ele conversava com Deus familiarmente. No jardim do Éden, Deus caminhava com Adão e Eva, Eles conversavam familiarmente com Deus, tinham intimidade com Deus. E este homem criado, ele já foi criado em santidade, em justiça original. Tudo que ele considerava a respeito das coisas, de todas as coisas, era a luz de Deus. E o homem, então, obedecia a Deus. Esse era o estado original do homem. Logo, compreende-se que a alma, recebendo o influxo de graça e conhecimento vindo de Deus, era o instrumento perfeito e mais elevado no ser humano para direcioná-lo na vida do bem. É na alma que reside as perfeições que mais aproximam o ser humano de Deus. Ora,
Se o homem tinha uma alma santa e todo o conhecimento vindo de Deus, é a alma que é o instrumento principal que leva o homem a trilhar a via do bem, que leva o homem a fazer coisas boas. É na alma que tem as perfeições que aproximam o ser humano de Deus. A alma disposta para Deus tinha todos os meios para governar o corpo para o bem, pois ela possui inteligência e vontade, ao contrário do corpo, que por si só é uma potência cega. Então a alma, estando cheia dessa graça dada por Deus, ela conseguia facilmente controlar o corpo. É dessa forma. A alma precisa comandar as paixões do corpo, né? Para assim estarmos sempre juntos de Deus e voltando ao nosso estado original de santidade. Manter esta alma ligada a Deus para assim dominarmos o corpo. O homem é a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Olha que lindo, como Deus nos ama. Somente o homem é chamado a partilhar essa vida com Deus. Com este fim foi criado, e tal é a razão fundamental de sua dignidade. Com que fim este homem foi criado? Para amar a Deus e ter uma vida com Deus, né? Ele era verdadeiramente amigo do Criador. Tudo o que Deus queria era prontamente observado nas ações e pensamentos humanos. Desta harmonia superior deriva aquela que existia entre a alma e o corpo, feito para servir a alma. Como a alma estava perfeitamente subordinada a Deus, ela tinha domínio sobre seu corpo. As paixões ou movimentos da sensibilidade seguiam docilmente a direção da reta razão, iluminada pela fé, e o impulso da vontade vivificada pela caridade. Essa hierarquia de Deus para a alma e da alma para o corpo garantia que o homem tivesse um coração verdadeiramente livre, sem apegos a nenhuma coisa criada. Essa harmonia entre Deus e a alma, entre a alma e o corpo, é que fazia com que o homem tivesse o coração livre, desapegado de todas as coisas. Não havia apego, porque o que traz o apego às coisas são as paixões do corpo, né? E como a alma dominava o corpo então era livre, não tinha apego a nada. É a união com Deus que faz com que a nossa alma domine as paixões da carne. Quanto mais unidas a Ele, mais forte fica a nossa alma. Aquela alma que está sob o comando de Deus, subordinada a Deus, na obediência dele, é desapegada de todas as coisas, pois está tão ligada a Deus que é livre. A desobediência de Adão e Eva pôs tudo a perder. Quando desobedeceram a Deus, a morte passou a reinar sobre o homem. Mas Cristo Jesus, por sua extrema obediência ao Pai, foi capaz de vencer a morte. Então, pela desobediência, Adão e Eva perderam toda a graça que eles tinham recebido de Deus. Pelo pecado de um homem, a morte entrou. Eles tinham então um corpo incorruptível. Deus não fez o homem para a morte, mas o pecado trouxe a morte. A morte passou a reinar sobre o homem. O homem perdeu toda a graça recebida de Deus, de santidade, de justiça original. Mas Cristo Jesus, por sua extrema obediência ao Pai, foi capaz de vencer a morte. Como nos atesta São Paulo, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Pelo mistério da paixão, morte e ressurreição, Cristo não simplesmente venceu a morte biológica, mas a eterna, e não simplesmente deu ao homem a possibilidade de ter novamente suas paixões reordenadas, mas elevadas a um grau sobrenatural, e assim pudessem também
experimentar a própria vida divina no céu. Hoje, quando nós comungamos, nós não temos somente a graça de Deus em nós temos o próprio Deus em nós, em corpo, sangue, alma e divindade, uma graça muito maior do que tinha Adão e Eva. Por causa do erro de Adão e Eva, entrou o pecado, mas também, por causa deste erro, entrou toda a graça de Jesus Cristo na nossa vida. Eles tinham a graça, nós temos Jesus em nós. Então costumamos dizer, bendito o erro deles que nos deu uma graça muito maior. Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Quão bela pode tornar-se uma alma com os efeitos da redenção operada por Cristo. Os santos superam largamente o estado de santidade original concedido a Adão e Eva, porque eles podem aumentar sempre mais o grau de caridade por Cristo e assim também viverem uma imensa alegria no céu. Por isso, tão belamente se canta na vigília pascal: ó, feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Agora, para refletirmos um pouco, imagine como era a vida de Adão e Eva, sem preocupações, sem tristezas, sem angústias, exatamente porque eles não tinham pecado. Você já pensou nisso? Nós fomos criados para viver essa amizade maravilhosa com Deus, mas só pode experimentá-la quem vive na graça. Em que estado está a sua alma? Você está num estado de graça? Façamos nossa oração, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que possamos nos abrir à graça de Deus e ordenar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Santíssima Virgem Maria, vossa alma é o jardim de Deus. Adão e Eva rejeitaram a presença do Criador. Vós, pelo contrário, acolhestes o próprio Deus em vosso ventre. Amastes o Senhor e de tal modo que em vossa vida resplandecia a harmonia perfeita desejada por Deus. Intercede por mim, minha mãe, pois quero abrir-me à graça para restaurar a ordem em minha vida e entregar-me todo a Deus. Que as vossas graças sejam abundantes em minha alma para todo sempre. Amém. Agora, façamos o nosso propósito para o dia de hoje. A alma de Nossa Senhora é o jardim das delícias de Deus. Quanta paz, amor, alegria, serenidade presente em seu coração. Ela também quer trazer tudo isso para a sua vida. Neste dia, repita muitas vezes a seguinte ejaculatória: ó Maria, minha mãe, obtende-me a graça de amar o meu Deus. Ó Maria, minha mãe, obtende-me a graça de amar o meu Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Façamos as orações de hoje. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos.
Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho da justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.